Graça e paz, igreja. Continue com esse clima de adoração que está lindo. Esse sentimento de amor que temos pelo nosso Deus, como Ele é santo, como Ele é bom, como Ele é lindo, como Ele é poderoso. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de Te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor, porque como disse a palavra, uns confiam em carros, em cavalos, em si mesmos, em seu poder, em sua grandeza, em seu dinheiro. Mas nós confiamos no nome poderoso Teu, Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa vida, a nossa esperança. Tu és o nosso Salvador, Tu és tudo para nós, Pai. E nós confiamos em Ti, Jesus. Pai, edifica a Tua igreja, edifica a minha vida. Espírito Santo, vem sobre mim. Domina minha mente, meu coração, meus lábios. Cativa para Ti, Espírito Santo, para falar somente daquilo que é Teu. Daquilo que, Senhor, que Tu queres que a Tua igreja ouça. Que cada pessoa aqui seja edificada pelo poder grandioso da Tua graça. E o poder maravilhoso da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu me coloco diante do Senhor sob sua autoridade. Humildemente, meu coração está repleto de emoção. Porque quando a gente declara que o Senhor é o leão de Judá, quando a gente exalta o seu nome, aquele que crê, aquele que sabe, aquele que foi salvo, ele rejubila, ele se enche de alegria. E não tem como a gente ficar com os lábios fechados para esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, que deixa a sua glória, deixa o seu trono e vem se encontrar conosco. Porque é promessa dele. Jesus disse um pouquinho antes de subir ao Pai que estaria conosco todos os dias. Então Ele está conosco. Antes de você vir para cá, Jesus estava contigo lá, se alegrando porque você estava se preparando para vir aqui ao templo. E Ele veio junto com você. Alguns costumam dizer, né, que Ele já estava aqui te esperando, mas como Ele está conosco, quer dizer intimidade. Então Ele já está se alegrando lá no nosso lar, na nossa casa, quando a gente acorda. Quando na sexta-feira a gente faz alguma preparação para estar aqui nesse dia. Quando a gente prioriza estar com o Senhor, quando a gente prioriza dar a Ele um pouco do nosso tempo. Porque na correria do dia a dia, né, irmãos, assim, a nossa rotina, quem trabalha fora, né, a rotina de dona de casa, de mãe, de esposa, né, de empresária, de autônoma, né, então, assim, às vezes toma um pouco mais do nosso tempo e nos transmite um pouco de cansaço. Mas jamais podemos deixar de glorificar a Deus quando acordarmos, porque se temos vida, é porque Ele nos concede. Se temos trabalho, é porque Ele nos capacita. Então, a gente precisa sempre estar com esse coração voltado para o nosso Deus. Nessa jornada, né, do mês de janeiro, na proposta das mensagens e da edificar a Igreja de Cristo, para que haja um avivamento, um crescimento de fé, para que a fé cresça. Né? Hoje a palavra vai falar sobre a oração que transforma. Falar de oração é sempre muito emocionante para mim, irmãos e irmãs. A oração, ela é o canal, ela é a ferramenta básica para que o poder de Deus se manifeste na sua igreja e na vida de cada um de nós. Esse Salmo 20, que foi dado como base, né, para a mensagem de hoje, ele é um salmo de Davi. Nem todos os salmos foram escritos por Davi, tá bom, irmãos? A gente já sabe, né, que há vários escritores de salmos aqui. Temos salmos de Asaf, nós temos Davi, Salomão,
Nós temos outras pessoas sábias que também escreveram alguns salmos. Mas, especificamente, esse Salmo 20, ele foi escrito, sim, por Davi. Então, o livro de Salmos é uma coleção, né? A gente estuda na teologia como um dos livros poéticos, porque ele vem em forma de poesia e canto. O livro de Salmos, ele era usado por Davi para louvar e adorar. Os escritos, ele escrevia os salmos para louvar, adorar e orar ao Senhor em todo o tempo. É maravilhoso porque se você perceber que no Salmo 51, você vai perceber que Davi tinha o mesmo costume do profeta Daniel. Orar 3 vezes ao dia. E muito mais ainda. Davi tinha o costume de qualquer batalha que viesse a surgir, reunir com o seu exército e com todo o povo de Israel para orar, louvar e adorar ao Senhor. Antes de ir para qualquer batalha, ele ia diante de Deus com a congregação. Isso era costume, né, naquela época. E ele gostava disso porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Está escrito na palavra, certo? Davi era um homem falho como eu e você, imperfeito, como eu e você. Mas Davi tinha algo especial, irmãos, que cada um de nós pode desenvolver e pode ter na sua vida e no seu dia a dia. Ele tinha um coração contrito. Ele tinha um coração quebrantado. Ele não tinha um coração altivo de rei como tinha Saul. Porque o que era mais importante para Davi, irmãos, era a presença do Espírito de Deus na sua vida. E quando ele foi confrontado na sua falha, no seu pecado pelo profeta Natã, ele vai e ajoelha diante de Deus, e a petição dele era que o Senhor o renovasse, o revivesse, o transformasse. É quando ele pede, me dá um coração novo, renova em mim um espírito inabalável, eu não quero pecar novamente, eu não quero falhar novamente. Mas acima de tudo ele pediu a Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque a presença de Deus é tudo em nossa vida. E essa presença se manifesta através de nós vivermos diariamente com o Espírito Santo que nos foi dado. E é o Espírito Santo que nos auxilia nessa transformação que nós vamos falar aqui hoje. Então, esse salmo que foi lido aqui, apenas uns versos, ele fala assim: o Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. A angústia vivida antes da batalha. Sim. Por mais que tenhamos fé e certeza de que Deus está conosco, o nosso coração humano, a nossa carne, ela fraqueja. Ela começa a gerar sentimentos de fraqueza. Sim ou não? Temos medo? Temos medo de não ganhar o suficiente para pagar as contas? A ansiedade vem e toma conta da nossa mente, do nosso ser, do nosso coração, né? Porque às vezes a gente tem medo de não ser o suficiente. Temos medo de enfrentar alguma luta espiritual que nós sabemos que existe. Isso é normal ao ser humano. E o crente também sente esses sentimentos de fraqueza. Sente, sim. Só que a diferença é que o crente que tem o Senhor como seu estandarte, sua bandeira, como vai estar escrito aqui neste salmo, ele ministra a si mesmo e diz como o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Confia nele. Irmãos, isso é uma chave muito grande e poderosa para nós. Nós precisamos ministrar à nossa mente, ao nosso coração, que é enganoso. Ele pode nos levar a cometer vacilos, erros, falhas. A Bíblia fala disso. Nós temos que ministrar a fé, a esperança e o nome poderoso do Senhor a nós mesmos.
para que a gente supere esses sentimentos e seja gerado em nós esse sentimento de graça, de não estar sozinho. Assim como Davi diante de Golias, que Golias estava lá com espada e escudo. Imagina, um gigantão daquele, né? Quase 3 metros de altura, diz a palavra do Senhor, né? Quase 3 metros de altura, todo cheio de armadura, com espada, com escudo, com lança. E Davi, pequeno, apenas com 3 pedrinhas na mão, a sua funda rotineira, né? Que ele tinha, que ele utilizava. E ele declara diante daquele gigante: você vem a mim com espadas, com escudos, mas eu venho no nome poderoso do Senhor. Ele não disse: eu vou vencer com as minhas pedrinhas você. Coitado de você, eu vou vencer com as minhas pedrinhas. Não, ele disse: eu venho no nome poderoso do Senhor. Ele colocou o Senhor como o vencedor, o Senhor como o que ganharia a vitória, não ele. Assim nós devemos ter esse procedimento, irmãos, em nossa vida. E quando Davi está ali no templo diante do povo, vocês vão ver que os versos é o povo respondendo à oração do rei. É o povo respondendo à oração de Davi. O povo em comunhão ali, né, com o rei Davi, antes da batalha, responde, né? Então, envie-te socorro do teu santuário e te sustenha desde Sião. Então, eles estão intercedendo pelo rei, comunhando o coração do rei, sabendo ali o que eles estavam fazendo antes da batalha, e eles estão respondendo: o Senhor te sustente, o Senhor te dê força. E eles falam mais ainda, né? E isso em forma de canto, viu, irmãos? Cantando. Lembre-se de todo, o Senhor lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aquilo que você faz para o Senhor de todo o teu coração, aquela oferta que você traz ao Senhor de tudo que você tem, que você possui, a oferta do teu tempo, a oferta da leitura bíblica, a oferta de vir aqui cultuar o Senhor, congregar, estar em comunhão, esta oferta para o Senhor, Ele vai se lembrar diante do seu trono. Porque é de coração puro. Não é como os fariseus faziam naquela época, em qual Jesus, né, olhando para eles, em Mateus capítulo 6, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, na oração mais poderosa que existe, e o Senhor nos ensinou a orar, porque muitos de nós chegam a essa conclusão: eu não sei orar. E está escrito na palavra que a gente realmente não recebemos algumas coisas porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos como orar. E o Senhor Jesus nos ensina, né, sobre isso. E falando dos salmos, irmãos, esse salmo para mim me trouxe uma revelação assim, que encheu muito meu coração de alegria, abriu meus olhos. Já li a Bíblia mais de 7 vezes, estudei cada livro nas aulas de teologia, mas o Senhor sempre tem surpresas para nós. O Senhor sempre traz algo mais para nós. É sabido, aqueles irmãos que leem os evangelhos, que o próprio Jesus, o próprio Mestre, citava os salmos. E quando ele faz uma referência de cumprimento de escrituras, ele está falando muitas vezes do que está escrito nos salmos, né? No próprio batismo de Jesus, em Mateus 3,17, ele vem acompanhado de uma referência ao Salmo 2,7. Esse texto já era relacionado ao Messias como Filho de Deus. Então Jesus, quando fala aquela expressão, né, as escrituras são elas que testificam de mim, ele inclui os salmos. E todas as escrituras, profetas, né, os livros que nós vimos de Gênesis, né, o Pentateuco que nós chamamos, testificam de Jesus. E testificam como? Ele está presente, irmãos, nessas leituras. Ele está presente naquilo que Deus revelou a vários homens em épocas diferentes, que trouxe revelado na sua palavra, que foi compilado neste livro chamado Bíblia, para que eu e você conheçamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E especificamente nesse Salmo 20,
eu fiz algumas descobertas que eu vou compartilhar com vocês. Antes de entrar propriamente no sentido da oração, em como orar, a pregação hoje vai ser rápida, irmãos. Eu só quero de compartilhar com vocês essa revelação que eu tive do Senhor, estudando esse salmo especificamente. Então, assim, a partir do verso 1, quando a palavra que fala ali, que chama o Senhor, ele está em letra maiúscula na sua Bíblia, eu devo crer. Esse nome Senhor, ele é substituído, ele foi colocado como Senhor, mas é um nome pessoal de Deus. É o tetragrama. É aquele que para nós chegou como Yehoa, Jeová, Javé. É um nome que foi revelado a Moisés na sarça. É o grande eu sou. E alguns dizem que a pronúncia mais próxima seria Yahweh. Alguns teólogos, inclusive, dizem que, ao pronunciar o nome de Deus, é como um som de respiração. Yahweh. Você inspira e expira. E alguns teólogos avançam ainda, aqueles mais fervorosos, dizendo que todo ser que respira louva o Senhor, porque pronuncia o seu nome. Que coisa linda, irmãos. Quando você está respirando, o sopro que o Senhor soprou em suas narinas, nós aprendemos isso aqui hoje na escola bíblica, falando da criação do homem. Quando o bebê nasce e ele respira, é continuamente o sopro de Deus nas suas narinas e trazendo vida. A primeira coisa que ele faz é falar o nome de Deus. É lindo isso, irmãos? Avançando aqui na leitura, através já li até o verso 3, e no verso 4 fala: conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Não é o desejo do coração de Davi era a vitória. Ele queria vencer na batalha. Ele estava ali diante do Senhor, prestando adoração, gerando confiança no seu exército e na congregação, e nele mesmo também, porque o desejo que ele tinha no seu coração era de vencer, de ser vitorioso. E o povo responde: então o Senhor conceda a vitória. Então o Senhor conceda o desejo do teu coração. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Nós nos alegraremos, em outras traduções dizem, nós celebraremos e nos alegraremos pela tua salvação. É aqui que eu paro, irmãos, e vou compartilhar com você que quando eles falam, e outras traduções falam, celebraremos a tua vitória no lugar de salvação, mas a tradução mais próxima do original é celebraremos a salvação, conforme eu li aqui. Porque ao pesquisar isso, irmãos, essa mesma palavra, salvação, em hebraico, é Yeshua. E vou continuar ainda aqui, você já vai entender um pouquinho mais próximo aqui da leitura, o que eu quero dizer com isso. O próximo verso, que fala, depois da celebração, nós celebraremos a tua vitória, nós celebraremos Yeshua. Está dizendo assim, a palavra original. A salvação de Deus. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Aqui, irmãos, eles já estavam celebrando a vitória. E estavam reconhecendo que a vitória que eles alcançavam e que eles iriam alcançar não era mérito deles.
mas era porque Deus era a sua bandeira, o seu estandarte. Era em nome de Deus que eles caminhavam, era Deus que era celebrado, era Deus que vencia pelo povo de Israel através do comando do seu rei, Davi. E o povo respondia à congregação reconhecendo que a vitória era do Senhor. A vitória era de Deus, a salvação era do Senhor, e a salvação do Senhor é Yeshua. Dando continuidade na leitura, irmãos, a partir do verso 6, agora sei, vou ler a minha tradução aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá lá do seu santo céu com força salvadora da sua destra. Esmiuçando esse verso, irmãos, agora sei que Yeshua, HaMashiach, que é a salvação de Deus para nós. Davi estava profetizando o Messias, irmãos. Davi estava profetizando num trocadilho de palavras aqui em adoração, que ele sabia que Jesus Cristo, que é a tradução em grego que vem para nós, Christos, Messias, ungido, em hebraico é Mashiach, em grego é Christos, por isso que nós conhecemos, como nomenclatura, Jesus Cristo, Cristo, ungido de Deus, Jesus Messias. Aqui em hebraico se fala Yeshua HaMashiach. E Davi já estava falando aqui da salvação de Deus através do seu ungido, do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, irmãos. Eu fiquei tremendamente assim, sabe, irmãos, muito feliz com Deus. Falei, Senhor, como existem revelações escondidas nas tuas palavras. E quando a gente estuda de maneira profunda, quando a gente vai buscar algo mais de Deus, aí tem a palavra que ele diz: aquele que me busca, me acha. Aqueles que me buscam, me acham. E é assim, irmãos, quando a gente busca o Senhor, ele traz revelações tremendas. Então, esse Salmo 20... que talvez você nunca tenha pensado que seria um salmo profético, Davi já está celebrando a salvação de Deus através do seu Messias. E não foi, irmãos, à toa, foi pensado, planejado com muito carinho e amor, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria o nome daquele que viria no seu ventre, quando ele fala Yeshua. E Jesus diz que as Escrituras testificam de mim, é porque toda vez que existia a palavra original, salvação, na Bíblia Sagrada, é o nome de Jesus que está sendo mencionado. Porque Ele é a salvação de Deus para todos os homens, para mim, para você, para a sua igreja, para toda a humanidade. É isso que Ele diz, irmãos. É isso, é essa afirmação que as Escrituras testificam de mim. Então, a próxima vez que você lê a Bíblia e na sua tradução vier salvação, é Jesus. A salvação é Jesus, a salvação é Yeshua. E significa salvação de Deus. Deus salva, o Pai enviou o Filho para nos resgatar. Esse salmo, irmãos, ele é maravilhoso. Porque depois dessa afirmação que ele diz, agora sei... ele veio essa revelação ao seu coração, e ele deixa escrito nesse salmo. Aí vem o verso: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Os exércitos inimigos tinham muitos carros, sim, tinham muitos cavalos, O povo de Israel não tinha cavalos, irmãos. Não tinha nessa época cavalos e carros, Eles tiveram a partir do rei Salomão. E um dos pecados de Salomão foi ter carros e cavalos. Foi negociar as vitórias na guerra com carros e cavalos. Porque ele pecou colocando o seu poderio de carros em cavalos na frente do nome do Senhor.
Esse foi um dos pecados de Salomão. Então aqui Davi está dizendo, irmãos, para mim e para você, não importa o poderio do inimigo aí fora, não importa quanto eles dizem que eles são poderosos, quantas armas eles têm aí fora, porque nada é mais poderoso do que um coração que confia no nome santo de Jesus, que é a salvação de Deus para nós e que nos dá a vitória em nossa jornada, irmãos. Um dos maiores, o inimigo principal de Davi, irmãos, foi o rei Saul. O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. Cada tribo, irmãos, tinha um símbolo, né? Tinha um estandarte. Cada tribo tinha um estandarte. O da tribo de Benjamim, o estandarte vinha com a figura de um lobo. Então, o maior inimigo de Davi, antes, né, dele assumir o seu reinado, que foi o que mais perseguiu ele, foi o rei Saul, o lobo da tribo de Benjamim. Mas Saul encontrou o leão de Judá. Davi era da tribo de Judá e o seu estandarte era o leão, aquele que nós cantamos hoje. Jesus, descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? É muito lindo isso, irmãos. Porque tudo isso que eu estou falando para você é para aquecer o teu coração e fazer você entender o poder que você tem quando você ora para esse Deus. A oração, irmãos, é um ato de intimidade. Agora entrando mais no conteúdo da oração. A oração é um ato de intimidade. Você para e você vai conversar com o teu Deus. Você vai conversar com o teu Senhor. É uma aproximação. Nós sabemos, irmãos, que quando Adão pecou, o que aconteceu? O homem foi afastado de Deus. E quanto mais afastado de Deus, mais perto da morte. Morte espiritual, morte física. Né? Então, é isso que aconteceu com a entrada do pecado. Quando Jesus veio na plenitude dos tempos para pagar essa dívida, por todos nós, por toda a humanidade, irmãos, ele riscou essa cédula de condenação eterna. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, aquele que aceita o seu sacrifício na cruz, o seu sangue que foi derramado, lava suas vestes, tem esperança de vida eterna e se transforma em uma nova criatura. Aquelas vestes sujas, negras do pecado, ao passar pela cruz de Cristo, é lavada. E ela se torna branca como a lã, branca como a neve. É o pecado, não é a pele. A nossa pele, a cor de pele que nós temos para Deus é única. Para Ele, todas as tribos, nações, povos e raças, negros, brancos, medos, persas, pardos, índios, seja, irmãos, qual for a raça, para o Senhor nosso Deus, as vestes continuam sendo brancas como a mais pura lã e neve. Se passou pela cruz do seu Filho, se aceitou o sacrifício de Cristo. Então nós somos iguais diante de Deus, irmãos. Deus nos criou o homem, a sua imagem e semelhança, não física. Não pense como físico, irmãos. Não pense como físico. Pense você compartilhando aquilo que o Senhor possuía na eternidade, no jardim. A presença dele, o amor, a bondade, a misericórdia. Tenho certeza que Adão no jardim, ao dar o nome aos animais, se alegrava. Você tem cara de girafa. Nossa, que girafa mais linda. Olha, o nome que veio para você é camelo. Você tem 3 corcovinhas ali, mas você é um camelo lindo. Pensa no elefante. Quando ele viu o elefante, com aquela tromba. Nossa, você tem cara de elefante.
E quem deu essa sabedoria a Adão, irmãos? A nominar todas as coisas, a dar o nome a todos os seres vivos. Veio direto do próprio Deus. É isso que o Senhor compartilha, seus atributos. Ele tem atributos comunicáveis. Ele comunicou com o homem vários dos seus atributos. Escutamos aqui a Tatiane, a diaconisa Tati falar que nós somos seres pensantes, e somos seres pensantes segundo a vontade de Deus, conforme Ele nos criou. E é maravilhoso pensar, irmãos, que quando a gente passa pela cruz de Cristo, para nós nos transformarmos em uma nova criatura, não regidos mais pela vontade da nossa carne, não é? Porque a nossa carne quer satisfazer sempre os seus desejos. A nossa carne quer ter muito prazer, a nossa carne quer ter muita satisfação. Não importa o que seja, trouxe satisfação, a carne está querendo. É verdade ou não é? É sim, irmãos, a nossa carne, ela tem a tendência de nos dominar. Mas quando a gente entende o que é ser uma nova criatura, a gente entende o que já foi pregado aqui pelo pastor Claudinei, da renovação da mente. Romanos capítulo 12, verso 2, essa transformação que Paulo se refere aqui, para que a gente apresente o nosso culto racional, ele está dizendo, você precisa ser renovado pelo Espírito de Deus, para você dominar a sua carne e racionalmente você escolher agradar e adorar a Deus, ao invés de agradar o teu próprio coração. É isso que Paulo está falando. É essa metamorfose que vai acontecer, porque a palavra ali, citada em Romanos capítulo 12, é a palavra metamorfose, mudança. Qual é o exemplo disso? Nós temos a borboleta na natureza. A borboleta, ela é uma pequena lagarta. Ela não nasce borboleta, ela nasce uma lagarta. E essa lagarta, ela cria um casulo em volta dela. Se alguém ir lá abrir esse casulo, o que acontece com essa lagarta? Ela morre, ela não se transforma em borboleta. A mudança dela não acontece. É o mesmo exemplo espiritual, vamos usar isso de forma espiritual. Você aceitou Jesus, você foi batizado, você começa a tua jornada. Você começa a entender pela palavra de Deus que algumas coisas você tem que deixar. Então você entra num casulo de transformação pelo Espírito de Deus. Aí vem o inimigo e quer arrancar você desse casulo. Já está bom assim. E tira você antes de você ter uma fé como a de Davi. E o que acontece, irmãos? Você cai. Não se completa o período de transformação necessário para você ser uma nova criatura. Para você recuperar a sua identidade de filho de Deus. Então a oração, ela é essencial para cada um de nós, para cada cristão. Porque é através da oração, as ferramentas de transformação, irmãos. A oração que transforma tem algumas ferramentas, e são elas a leitura da palavra e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. São essas duas coisas unidas que nos transformam em crentes que agradam o coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai nos fazer entender aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo. O Espírito Santo promove, a primeira ação do Espírito Santo no coração humano é a metanoia, que é o arrependimento. Você reconhece que você está em delitos e pecados, você reconhece que você não é autossuficiente, você reconhece que você precisa de Deus, que você precisa de Cristo. E você se arrepende do que você já foi. E que você deseja agora ser aquilo que Cristo quer que você seja. E depois disso vem a metamorfose, que é a cada dia, irmãos. De fé em fé, como diz o apóstolo Paulo. É crendo e praticando que a gente se transforma, irmãos.
Não é Deus que vai transformar, irmãos, de forma mágica. Hoje eu aceitei a Jesus. Eu aceito a Jesus pela emoção, que é o que está acontecendo na maioria das vezes aí fora, irmãos. As pessoas estão aceitando Jesus pela emoção, sem entender que precisa de uma transformação, sem entender o poder do Evangelho de Cristo através da sua palavra. É o poder, Paulo fala em Romanos, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. É aqui que nós sabemos como nós devemos agir e aquilo que nós devemos deixar para trás. É aqui na palavra de Deus. E o Espírito Santo faz a gente entender esse processo. E Ele nos capacita com fé, esperança e amor a Deus. Sem esses 3 itens básicos, irmãos, a gente se enfraquece em nossa jornada. Primeiro de tudo, nós temos que ter fé. Oração com fé. Oração com fé inclui confissão, é a base, né? Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço, que é o Salmo 51 que eu mencionei já aqui, que Davi é confrontado e ele clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. E não retires a tua presença de mim e nem o teu espírito. Inclui essa confissão. Outro item da oração que transforma, irmãos, é a oração que inclui adoração. Independente do momento que eu estou vivendo, seja boa ou ruim, eu adoro ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu bendigo ao Senhor. Eu louvo a Cristo que morreu por mim. Eu choro pelos pregos que cravaram nas suas mãos e seus pés, porque doeram. E esses pregos eram para mim, para você. Mas foi Ele que foi pregado na cruz. Então a gente adora o Senhor independente do que tem e o que não tem. Independente do momento de alegria ou de tristeza. Eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Eu não o culpo por nada que acontece comigo, porque Ele não é culpado, a culpa é minha. E essa culpa Ele levou nos seus ombros. Sou eu vivo as consequências dos meus atos. Você vive a consequência dos seus atos e escolhas. E se você põe o Senhor, como Davi coloca, em primeiro lugar de qualquer batalha, quando você se aproxima de Deus e você coloca nas mãos de Deus a vitória na área da sua vida, qualquer área da sua vida, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Se você crê realmente que o Senhor é o teu Deus, que Ele é a tua bandeira, que você já celebra a tua vitória no campo principalmente de fé espiritual, Ele vence. O leão de Judá luta por você. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Porque nós já sabemos que Ele pode todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Porque a prioridade de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Coloque isso, se você sair daqui hoje com isso na sua mente, que a prioridade de Deus é a tua salvação, você nunca mais vai dizer: eu não sei orar. Porque você vai aprender a não pedir coisas que interfiram na salvação de Deus na tua vida. Você vai entender que algumas coisas deste mundo não são para os filhos de Deus. Como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E assim o Espírito Santo traz sabedoria à nossa mente, para que a gente entenda, irmãos, que determinadas coisas podem nos levar a desviar do caminho de Deus. Por isso Deus não responde. O seu silêncio
é para que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente e coração, para que a gente entenda que a sua resposta é: filho, isto não é para você. Outra característica da comunhão que transforma e traz intimidade com Deus é a comunhão. E tendo comunhão, você tem gratidão. Irmãos, ter comunhão com Deus diariamente não quer dizer que você vai passar o dia inteiro no seu quarto, ajoelhado, orando. Louvado seja Deus, porque homens no passado, que estavam tristes com o caminho da igreja, se fecharam na porta dos seus quartos, ajoelhados, clamando a Deus. E através dessas atitudes, houve um grande avivamento. E por isso estamos aqui, adorando e cultuando ao Senhor. Por isso a igreja de Deus continuou caminhando. Porque o Senhor veio em resposta a esses joelhos dobrados, por muitas horas. No nosso dia a dia, irmãos, a gente pode fazer da seguinte forma, bem simples. Eu não sei quanto tempo você dedica de oração ao Senhor. Se você já dedica, como Davi, 3 vezes ao dia, ao acordar, no meio-dia e à noite, louvado seja Deus pela sua vida. Ore pela igreja de Cristo que o avivamento vem. Se você não tem esse costume de 3 vezes ao dia, você tem 2 vezes ao dia, ao levantar e ao anoitecer. Ao levantar, pedindo a graça de Deus para o seu dia, ao anoitecer, antes de dormir, agradecendo pelo dia que passou. E pela graça do descanso, louvado seja Deus pela sua vida. Ore pela igreja de Cristo que o avivamento vem. Se você tem o costume de orar apenas uma vez do seu dia, mas nessa oração você consegue ter confissão, adoração, ter comunhão com Deus, sentir o seu coração arder, e através dessa oração você passa o dia abençoando outras vidas, sentindo a presença de Deus diariamente. Louvado seja Deus na sua vida. Ore pela igreja de Cristo que o avivamento vem. Mas se você não tem costume de ter intimidade com o Senhor, no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, você vem apenas aqui na igreja e participe em comunhão aqui com a igreja, louvado seja Deus na sua vida, porque um dia o seu Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai sentir saudade dele na sua casa e você vai orar. Quanto maior a intimidade, irmãos, maior a presença. Quanto maior a presença, maior o poder que vai mover a nossa vida. Quanto maior a oração, quanto mais oração e intimidade com Deus, da igreja de Cristo, mais a presença do Espírito Santo de Cristo. E o avivamento acontece de forma natural. Porque o Espírito de Deus está presente, e onde Ele está presente, a graça, a salvação, a cura. Ou não, irmãos? Irmãos, nós não servimos a um Deus que tem boca e não fala. Nós não servimos a um Deus que tem olhos e não vê. Nós temos um Deus Criador Todo-Poderoso que intercede por nós entre o céu e a terra. Com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Ele é Deus conosco, irmãos. O Espírito Santo não é apenas uma força, o Espírito Santo é a presença de Deus aqui. Foi dado a nós quando Jesus subiu e foi ascenso aos céus e sentou à destra do Pai. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a nos transformar a cada dia, de fé em fé, naquilo que Deus deseja para cada um de nós. E o nosso desejo tem que ser esse, irmãos, adorar e agradar ao nosso Deus. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo que nós vamos precisar de necessário para passarmos por aqui não é a nossa casa. A nossa casa é no céu.
O nosso galardão, Jesus está lá preparando para cada um de nós. Ele disse isso: vou preparar-vos lugar e vos levarei para mim mesmo. Então a nossa casa não é aqui, o nosso fim não é aqui, é o céu, irmãos. E quando a gente estiver isso no coração, irmãos, nós vamos viver aqui neste mundo de uma forma que nós vamos suprir as nossas necessidades através do nosso trabalho, nós vamos vencer as nossas guerras emocionais diárias, nós não vamos sucumbir às forças humanas aí das corporações, nós vamos sempre ter solução de adorar a Deus, como nós tivemos aqui na palavra do pastor Valdério, que para ele adorar ao Senhor ao sábado, ele escolheu a pior função, no meio da lama, no meio do lodo. Mas as suas vestes brancas estavam intocáveis. Irmãos, tudo que a gente ouve de testemunho das pessoas que foram transformadas, tiveram uma experiência com Deus, irmãos, a gente precisa se edificar, a gente precisa crer nisso, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Um coração que esteja voltado para agradar a sua vontade. E a oração, irmãos, quando você tem essa comunicação com Deus, essa intimidade com Deus, você também faz petições pessoais. Só que você vai saber como pedir, como Jesus ensinou. Saber pedir, irmãos, é entender a soberania de Deus para a nossa vida. Porque cada um de nós, irmãos, tem dons e talentos. Tem ou não tem? Tem irmãos que cantam. Tem irmãos que tocam, tem irmãos que são engenheiros, que têm uma mente assim, matemática, milimétrica. Eu não tenho essa mente, não. Não é meu dom. Eu tenho outros talentos. Mas o Senhor dá dons e talentos para a gente. Mas em primeiro lugar tem que ser para a glória dele, irmãos. Aonde quer que estejamos plantados, o Senhor tem que ser a nossa bandeira. As pessoas têm que olhar para nós e ver que somos pertencentes a um Deus diferente, irmãos. E com relação à oração, irmãos, a gente pode interceder pelos outros. Na petição pessoal, eu peguei aqui o exemplo de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. O Senhor deu a ele, né? O Senhor permitiu um espinho na carne dele. Na carne, não no espírito. Na carne, no físico. Alguma coisa que lembrasse Paulo que não era ele, mas era Deus que era grande na sua vida. Ele declara isso. Mas mesmo assim, irmãos, ele pediu por 3 vezes ao Senhor que aquilo se retirasse. E sabe qual foi a resposta do Senhor para ele, irmãos? A minha graça te basta, porque a prioridade de Cristo é a salvação. E Paulo é um dos exemplos de metamorfose grandes que nós temos na Bíblia. Do pior dos pecadores, dos assassinos, como ele mesmo se intitula, onde era abundante o pecado, superabundou a graça. Ele entendeu a resposta de Deus para a vida dele. E assim é que Deus trabalha com cada um de nós, irmãos. Não quer dizer que nós teremos a mesma situação de Paulo. Foi rema para ele, foi palavra direta para ele. Mas quer dizer que Deus tem princípios de salvação imutáveis. Ele não vai deixar entrar um pecadinho aqui, um pecadinho ali, para que você e continuar normal. Não. Deus quer santidade de cada um de nós. E santidade é separação. O que é normal para o mundo não é normal para Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Então o povo de Deus tem que ser diferente. Não diferente, irmãos, na cor da pele. Não diferente só na aparência, né? Porque a aparência vai ser um reflexo daquele que está dentro de cada um de nós, irmãos. Vai ser um reflexo. Eles vão ver o Senhor como a nossa bandeira,
como o nosso estandarte, como Davi declarou e o povo declarou. Porque a nossa confiança não vai estar na nossa conta bancária, a nossa confiança não vai estar nas nossas armas, no revólver que eu tenho dentro da minha casa. A nossa confiança está em Deus, está no Senhor. Porque você ora e pede assim para o Senhor: Senhor, cega os olhos de todas as hostes espirituais da maldade e do perverso coração humano na minha direção, em direção da minha casa e da minha família. E você confia nessa palavra e você vai embora com o coração alegre, porque o Senhor está cuidando de tudo para você. Você chamou Ele para perto. Você entregou em confiança a Ele e Deus não falha. Deus não falha. Precisamos crer exatamente assim, irmãos. Porque se nós crermos, o Senhor vai se manifestar de forma poderosa no meio da sua igreja. Então, para sermos atendidos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter relacionamento, vida de comunhão com Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Nós podemos pedir o que quisermos, Jesus diz isso. Em seu nome nós podemos pedir, mas entender que se Ele é o onisciente e soberano, Ele sabe se o nosso pedido vai ser bom ou não para nós, para o nosso caminho, para a nossa jornada. E se Ele não responder positivamente, porque as respostas de Deus, irmãos, elas vêm assim, rapidão. Eu tenho alguns exemplos na minha vida de resposta de Deus. Eu tenho exemplos na minha vida de silêncio de Deus. Quando eu entendi que o que eu estava pedindo errado. Eu estava pedindo de maneira errada, porque eu queria, e eu pedia querendo. No dia que eu falei com o Senhor diferente, que Ele me ensinou a orar através do seu Espírito, eu falei para Ele da seguinte forma, irmãos: Senhor, isto está me fazendo mal. Eu perdoo a pessoa, mas eu não quero o mal que ela me causa, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Em 2 semanas, aquela pessoa que me causava o mal saiu da empresa. E por anos eu estava pedindo. Mas quando eu entendi como é que o Senhor age, irmãos, na sua soberania e vontade, eu passei a pedir diferente ao Senhor. Passei a me comunicar com o Senhor de maneira diferente. Passei a orar de maneira confiante. E o orar sem cessar, que Jesus fala que nós temos que orar sem cessar, irmãos. A primeira coisa que impede o Senhor de nos ouvir é o perdão. Como eu falei aqui. Eu estava com raiva da pessoa há muito tempo. Eu tinha emoções ruins pela pessoa há muito tempo. E eu pedi que o Senhor levasse ela embora. Mas em primeiro lugar o Senhor queria que eu perdoasse aquela pessoa. Quando eu perdoei aquela pessoa e entreguei ela para o Senhor a levou. E Ele tratou essa pessoa longe, irmãos. Depois de 1 ano, essa pessoa me mandou um e-mail pedindo perdão e reconhecendo tudo que tinha feito comigo na empresa. Mas que ela buscou ao Senhor e agora ela era crente em Cristo e ela precisava pedir perdão para mim. Quando eu entreguei para o Senhor trabalhou também no coração dela. E ela também foi transformada, irmãos. Hoje ela é uma pessoa cristã e trabalha na igreja. Onde ela se comunica, em onde ela se reúne. E eu louvo a Deus, irmãos, porque é assim que Deus pensa. Deus quer a nossa salvação, mas quer a salvação de todos, toda a humanidade, todos os seus filhos que estão aí fora. Então, o perdão, irmãos, é incondicional. Quando Jesus nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, nós já foi pregado aqui sobre a oração do Pai Nosso. Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos. Então, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos pessoais, irmãos. Nós precisamos observar que nesses relacionamentos pessoais, Deus tem que se manifestar. E é isso importante, irmãos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo
tem que refletir a graça de Cristo na nossa vida. Entendendo isso, irmãos, nós vamos entender que isso é direção de Deus, é direção do Espírito Santo, e nós seremos transformados. Então, primeira coisa que nós temos que buscar em oração, não é transformar o outro, mas é transformar o nosso coração, transformar as nossas atitudes, transformar a nossa pequena fé numa fé que cresça, que Jesus cresça, que Deus cresça em nossa vida. E ser como Paulo, irmãos, que disse, em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E um exemplo disso, irmãos, finalizando assim a nossa palavra, que a gente possa permanecer em nós aquilo que Paulo descreve em 1 Coríntios 13, quando ele fala dos dons, que os 3 maiores é a fé, a esperança e o amor, e depois é o amor, que ele enaltece. Porque quando a gente ama a Deus, irmãos, realmente de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, como o Senhor disse, que são o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e coração, a gente manifesta o amor em nossa casa, com nossa família, com nossos irmãos da igreja, com as pessoas com quem a gente trabalha. A gente manifesta. Deus é exaltado, irmãos. Deus é exaltado. Eu, finalizando aqui nessa palavra, irmãos, uma experiência bem simplesinha do orar sem cessar. O orar sem cessar, como eu estava dizendo, só para concluir daí a mensagem, e a palavra em seguida vem com o pastor Valdério, ele vai vir aqui, nós vamos orar com ele, finalizando aqui a nossa palavra e finalizando o culto de hoje. Irmãos, o orar sem cessar eu estudando, um teólogo, ele usou o exemplo de uma aranha, para explicar o que era o orar sem cessar, e o que acontecia com a oração. Essa aranha tem um lugar do mundo específico, que ela é uma aranha que ela vive na água. Ela foi criada, ela tem essa característica, que é de viver na água. Mas como é que ela faz para respirar na água? Ela tem uma capacidade, irmãos, que ela sobe na superfície todos os dias. Todos os dias, o cientista está falando. Ela sobe na superfície, respira. E essa respiração cria nela uma bolha de ar. Com essa bolha, irmãos, ela afunda, volta para o mar, para a água, e ela passa o dia inteiro na água. Passa o dia todo na água. No final do dia, irmãos, ela volta para a superfície. Quando ela chega na superfície, irmãos, ela está seca. Ela não se molhou. Aquela bolha envolveu ela, e ela respira novamente, e aquela bolha se enche novamente de ar, ela respira e volta para o seu habitat. Assim como essa aranha, irmãos, que respira o ar, e ela envolta nessa bolha de ar, e ela consegue sobreviver na água, sem morrer afogada, até ela voltar a respirar novamente. Vamos entender que a oração para o crente é a mesma coisa. O momento que você acorda, que você entrega a Deus o seu dia, que você o adora, que você pede a sua companhia, que você declara a Ele que Ele é o Senhor da tua vida, você se enche desse ar, porque a oração para o crente é como o ar que respira. A vida espiritual sem oração, ela morre. A oração, ela é o ar para a vida espiritual. Então você se enche, você passa o dia cheio de Deus. Você passa o dia cheio de fé. Você passa o dia cheio de esperança. E é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Sem oração, a vida espiritual morre. Nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter essa fé. E é essa oração que transforma quando nós reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida. Quando nós entendemos que o Senhor é maior do que qualquer força humana ou sobrenatural lá fora. Quando nós entendemos que é o leão de Judá que está à nossa frente, nós seguimos firme no caminho do Senhor. Nada nos tira dessa jornada.
A gente pode se abalar, vem a tempestade, a gente se molha com a tempestade, a gente sofre, né, às vezes, algum dano da tempestade, mas a casa permanece de pé, porque ela está firme na rocha que é Cristo, o nosso Senhor, a nossa salvação. Então, em nome de Jesus, irmãos, que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento. Orar é o respirar de Deus na nossa vida. Orar é a presença de Deus na nossa vida. Ter comunhão com Ele no nosso dia a dia. Quantas vezes você se pegou orando durante o dia por alguém, lavando louça? As intercessoras aqui já viveram essa experiência. Quantas vezes a Cida já ligou para uma amiga em comum minha, dizendo: o Senhor me tocou para orar por você. Eu estava aqui varrendo, cuidando da minha casa, ou trabalhando, né, que você trabalhava. Quem ora tem relacionamento. Quem ora tem comunhão. Quem ora tem poder de Deus na sua vida. Que o Senhor possa se manifestar cada dia mais, irmãos, na sua vida. Porque quando Deus se manifestar a cada dia mais na sua vida, Ele também vai se manifestar cada vez mais na igreja dEle. E a igreja dEle vai passar por um avivamento de fortalecimento, de fé, para os tempos que irão surgir. Eu creio em nome de Jesus, irmãos. Eu creio que cada crente aqui presente é uma pedrinha, uma brasa que vai arder em nome de Jesus para o reino de Cristo. Eu creio em nome de Jesus. E abençoo a vida de vocês com esta palavra. E agradeço a Deus em nome de Jesus.